Olá, mulheres! Bem-vindas ao primeiro dia do nosso propósito, Mulheres Virtuosas no Campo de Batalha. Estamos no campo por quem? Estamos no campo de batalha pelos nossos esposos. Que bênção, né? Que bênção que você pode ter essa oportunidade de ser uma intercessora do seu esposo e ele precisa da sua intercessão. E também quero dar boas-vindas, se porventura estivermos aqui assistindo, né? Logo assim que for postado esse vídeo ou depois, as jovens, as mulheres que ainda não são casadas, mas que estão se preparando para serem mulheres virtuosas e também já irem aprendendo sobre como orar pelos seus esposos. É um momento muito precioso para aprender também. Então sejam todas bem-vindas. Aqui é a Paulinha Esmério, você está no meu canal aqui no YouTube e eu procuro sempre fazer dele um instrumento para promover o ensino, para promover a palavra de Deus, compartilhando experiências, compartilhando acima de tudo a palavra, para que a gente possa crescer e de alguma forma ver aqui uma troca, né? De conhecimento, de graça, de amor, de carinho e como irmãs em Cristo mesmo, que é a distância, a gente poder ser participantes desse avançar do reino de Deus, porque o reino de Deus não está parado, ele está em movimento, ele está avançando. Então vamos fincando estacas e estabelecendo o avanço do reino de Deus, amém? Bem, gente, a gente vai estar falando sobre a mulher virtuosa. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, o tema dessa aula é compromisso com a virtude. Olha, logo nos dias de hoje a cultura tem colocado a virtude abaixo, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, sabem muito bem que a virtude é algo maravilhoso, é algo que Deus concede a nós. Viver uma vida virtuosa é algo que realmente vale muito a pena. Mas vamos aprender o que é isso para que você possa, então, se comprometer com essa virtude. Caso você já seja comprometida, você possa estar mais firme, mais fortalecida. E caso você ainda não seja, você possa graciosamente aceitar esse convite. Gente, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o significado de virtuosa. Virtuosa, na Bíblia, na nossa Bíblia em português, não expressa com a força devida o significado da palavrinha que aparece lá no hebraico. Então é interessante a gente conhecer a raiz da palavra na sua língua original, porque a gente acessa a profundidade daquela palavra. A palavra virtuosa, na nossa língua, ela é traduzida como pureza, simplicidade, algo relacionado à moralidade. Mas lá no hebraico, no original, a palavrinha Sha'ir, não sei se eu vou pronunciar corretamente, tá? Mas eu tentei, ok? Essa palavrinha, Sha'ir, ela é traduzida por soldada. Entende por que esse propósito se chama Mulheres Virtuosas no Campo de Batalha? Porque essa mulher de Provérbios 31, a partir do verso 10, ela é chamada de uma mulher soldada, uma mulher combatente. O que significa essa palavrinha no hebraico? Significa poder, força, valentia, exército. Olha que incrível, essa palavra virtuosa remete à força de um exército. Também significa riquezas, mas o significado básico, tá? A gente pode trazer como força. Então, mulher, você não é só delicada, apreciada, gentil. Você também é forte, forte no Senhor. Interessante que soldados, eles são aqueles que vão à frente da batalha. Então, as mulheres, sim, recebem muitas das vezes grande parte aí dos ataques que as famílias enfrentam, muito vem sobre a mulher, né? Mas a mulher tem uma força e podemos dizer que ela é mais forte que o homem no sentido de que, entenda o que eu vou dizer, ok? Sem sair da nossa posição que o Senhor estabeleceu. Porque o homem foi feito do barro, a mulher foi feita do osso. Nesse sentido, a mulher é mais resistente. Eu vi um pastor hoje pela manhã falando isso.
Nesse sentido, ela é mais resistente. Ela foi feita de um material bem mais nobre. Então, de fato, o Senhor colocou sobre as nossas vidas, no nosso coração, uma força para a gente combater. Não é difícil você encontrar uma mulher de fibra, uma mulher de garra, não é verdade? Então, as soldadas, elas estão à frente da batalha. Elas também são as que desarmam o inimigo. Elas são aquelas que estão com o escudo para proteger quem está vindo atrás. Então, olha só o posicionamento que o Senhor está nos chamando através desses dias de propósitos. O Senhor está nos chamando como soldadas por nossos lares, nossos maridos, por nossas vidas, por nossos filhos, aquelas que já são mães. O Senhor nos chama para combater. Amém? Outra coisa interessante é que essa passagem de Provérbios 31, a partir do verso 10 até o verso 31, é um acróstico. O que é isso? Na língua original, no hebraico, ele foi escrito como um poema. Você sabia disso? Como um poema, onde a primeira letra do alfabeto, na Almeida Revista Corrigida, você vai encontrar, antes de cada versículo, do versículo 10, a primeira letra do alfabeto, que é Aleph, depois Bet, Gimel e termina com a letra Tal. Então é um acróstico, onde cada letra vai centralizar ali o objetivo, a mensagem central de cada versículo. Muito interessante. Você sabia disso? Olha como a gente já está aprendendo, né? Olha o que eu já aprendi ao pesquisar para poder trazer isso para vocês. Gente, são 22 versos, onde cada versículo apresenta uma ideia sobre a mulher virtuosa. Então, cada versículo que a gente lê aqui, a gente vai aprender algo sobre a mulher virtuosa. E no versículo 10, que é o versículo de hoje, está escrito assim. Eu vou ler na versão NVT, que ela é mais simples. Diz assim, verso 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, vamos ficar só nesse versículo. É uma mulher difícil de achar, é uma mulher difícil de conquistar, porque ela é muito valiosa. Essa mulher sempre se vê pelo espelho da palavra. Sua referência é Cristo, que a salvou. Ela é uma mulher virtuosa. Por que ela é uma mulher virtuosa? Porque a graça de Deus a capacita para ser o que Deus planejou que ela fosse. Essas virtudes não são produzidas por nós mesmas, são um reflexo da graça salvadora de Jesus que nós recebemos. Então, quando eu olho para a mulher de Provérbios e falo, nossa, que mulher maravilhosa, parece uma mulher maravilha. Eu não sou essa mulher. Ou eu sou essa mulher em alguns aspectos, em outros estou muito longe de ser. Veja, aqui podemos chamar que esse poema mostra o que seria uma mulher ideal, o que seria uma mulher perfeita. Meus amados, eu não acredito que essa mulher perfeita exista. Eu acredito que essa mulher está sendo trabalhada por Deus a cada dia e poderá receber de Deus cada uma dessas porções. Eu e você podemos e devemos buscar sermos virtuosas em cada aspecto da nossa vida. E é esse o propósito desse propósito, que a gente se torne mais parecida com Jesus para interceder por nossos esposos, estando bem equipadas como soldadas, como valentes do Senhor. Então, Deus planejou que você seja uma mulher virtuosa, mas você precisa da graça de Deus para ser. Aqui, no verso 10, nessas simples palavras, quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais valiosa que rubis. Quem vai achar uma mulher como essa? Ela vale muito mais do que finas joias, o seu valor é inestimável. Quem consegue ter uma mulher dessa ao lado? Aqui está o alto padrão da mulher. Ela segue um padrão, o padrão de Cristo. Essa mulher rejeita o conformismo com o mundo. Essa mulher renova a sua mente na palavra. Essa mulher se distancia de tudo que possa comprometer o seu relacionamento com Deus. Pessoas, relacionamentos, hábitos, pecados. Certo? Esta mulher também nutre experiências, ou seja, ela cultiva, ela busca e cultiva experiências que a tornem mais próximas do Espírito Santo, mais cheias do Espírito Santo. Como ela faz isso? Ela faz isso, esqueci de falar, você tá com o seu caderninho para você poder ir pontuando o que você achar importante.
Como se encher do Espírito Santo? Anote aí. Lendo a palavra de Deus e pensando no que você leu. Isso é meditar. É igual quando você encuca com algo. Você lê e medita. É importante você não só ler a Bíblia. Muitas pessoas dizem, eu não entendo a Bíblia, porque elas apenas leem, elas não meditam. Então leia pequenas porções da Bíblia diariamente e medite naqueles 3, 4 versículos, naquela história, para que você possa ser cheio das verdades de Deus e ser conformada a essa verdade. Ela tem momentos de oração. Eu sei, assim como você, eu também tenho um tempo muito corrido. Assim como você, eu oro lavando louça, dando banho no menino, fazendo um jantar, lavando uma roupa. Tem um vídeo aqui lavando roupa, depois vocês vejam. Mas veja, é importante a gente parar um momento, porque quando a gente para um momento para orar, a gente está dando total prioridade ao Senhor. A gente não está falando com Ele enquanto faz outras coisas. Você adentraria um palácio e se dirigiria ao rei enquanto escovam a roupa? Você não vai fazer isso. A gente faz isso, a gente tem liberdade para acessar o trono da graça de Deus, mas não deixe de ter regularmente um tempo a sós com o Senhor, aonde você pare, porque é importante você parar diante de Deus. Porque a gente parar diante de Deus também é um momento que Deus trabalha em nós. Principalmente nós, mulheres, que fazemos uma coisa, fazemos outra, não é verdade? Essa mulher, ela estuda a Bíblia, é o que eu disse, ela lê um versículo, ela não entende, ela pergunta quem entende o que significa isso, ela investiga a palavra. Ela não concorda com algo na palavra, ela busca saber por que assim, tem a ver com a cultura, o que é isso, eu quero compreender. A fé saudável faz perguntas, amadas, isso é importante. Outra coisa, ela tem um coração ensinável e humilde, isso é muito, muito importante. Sem um coração humilde e ensinável, nós não vamos avançar do primeiro dia de propósito. A gente tem que ter um coração humilde e ensinável. Ela caminha com outros cristãos. Minha irmã, não ande sozinha. Não ande sozinha. Não ande sozinha porque você vai se perder, você vai estagnar, você vai até retroceder. Caminhe com outros cristãos. Outra coisa, ela confessa os seus pecados e busca sarar suas feridas. Como diz Tiago, confessai os vossos pecados e vossas culpas para que sarareis. Então, às vezes você está andando uma caminhada difícil e existe pecados no seu coração que estão te impedindo de avançar, porque se tornaram grandes fardos. Confesse esses pecados. Confesse a alguém de sua confiança, abra o seu coração, confesse-o a Deus e a alguém. É importante a gente ter alguém para prestar contas. Eu sei que é difícil hoje encontrarmos alguém assim, de tanta confiança, mas o Senhor prepara. Ainda existe 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Há ainda em quem confiar. Outra coisa, sempre se examina no espelho da palavra de Deus. Essa mulher, ela se examina no espelho da palavra de Deus. Ela pega a palavra, isso aqui é a palavra, é o espelho, e ela vai se olhar. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê, sobrancelha tem que fazer. Tô com um pouquinho de acne. Esse dente aqui tá sujo de batom. Então a gente vai corrigindo, certo? Assim é a nossa vida com a palavra de Deus. A gente precisa se expor, a gente precisa ler a Bíblia contra a gente. Porque se a gente lê a nosso favor, a gente vai querer ficar só com a parte fácil de cumprir. Mas não, a gente tem que ler a Bíblia contra a gente, porque ela é a grande examinadora dos nossos corações. Amém? Outra coisa que eu quero te perguntar agora. Você tem um compromisso com essa virtude, com esse modo de viver? Você pode assumir hoje um compromisso em se tornar, com a graça de Deus, uma mulher virtuosa. A graça de Deus, quem vai promover a sua transformação em uma mulher virtuosa, dessa forma que eu descrevi. Como você vai ser essa mulher que é difícil de achar, que é mais valiosa que rubis? Quem vai ter uma mulher como essa? Como que você vai ser essa mulher tão admirável, tão estimada? Como? Se comprometendo com a virtude, abrindo o seu coração. Somos estimadas e apreciadas por Deus. Vamos refletir essas virtudes. Seja uma mulher de alto valor. Vamos aqui nesse primeiro dia, amadas, nivelar nossa vida, nosso jeito de
cuidar da nossa casa, nosso jeito de falar com as pessoas, nosso jeito de interagir como corpo de Cristo, como igreja, na nossa igreja local, nosso jeito de cuidar dos nossos filhos, nosso jeito de cuidar das nossas finanças, nosso jeito de planejar o nosso futuro, na parte que é possível planejá-la. Vamos nivelar isso num padrão mais elevado, não no padrão do mundo cultural que muda a cada década ou a cada século, sempre para pior. Vamos nivelar nossas vidas com um padrão santo. Porque o pecado é tão terrível, amada? Porque Deus é santo. Deus é santo. Por isso o pecado é tão terrível, abominável. E nesse momento, amada, eu quero orar com você para que adentremos ao trono da graça do Senhor. Precisamos ser essas soldadas para podermos cobrir nossos esposos. Eles precisam de nós. Aqui há mulheres que estão representando esposos que podem estar enfrentando um momento de falência financeira, pessoas que estão enfrentando uma mudança radical em suas vidas, um novo ciclo começou e grandes desafios estão diante de você. Esposos que possam estar enfrentando um momento difícil na sua caminhada com Deus, na sua fé, vivendo uma crise de fé, ou vivendo uma enfermidade. Existem tantas coisas. Talvez você queira orar pelo seu esposo para que você possa ter um relacionamento de amizade com ele, porque não existe um relacionamento de amizade. Você não se sente uma com o seu esposo e talvez você queira interceder por isso. Talvez o teu esposo não está em acordo com você em relação a um sonho que você tem. Isso pode acontecer também. Veja, são tantos os motivos. Eu não darei conta de enumerar, mas você sabe o que te trouxe a esse propósito. Mas você só vai conseguir interceder por ele se você for uma mulher que é examinada pela palavra de Deus. Uma mulher que é transformada pela palavra de Deus. Porque você vai precisar de uma intercessão do trono da graça de Deus para você orar por ele. Então, minha amada, vamos orar por esse esposo que encontrou você, que viu em você uma mulher virtuosa. Que coisa maravilhosa! Ele será o mais próximo das suas virtudes. Ele será o mais próximo a receber as virtudes que Deus vai colocar dentro do teu coração nesses dias de propósito. Então ele vai receber de toda essa graça que você está recebendo aqui. Vamos apresentá-lo a Deus. Vamos colocar suas fragilidades e virtudes diante de Deus. Que ele seja o alvo do nosso amor. Minhas amadas, vamos nos comprometer em ser mulheres virtuosas para os nossos maridos, não para ministério, não para pessoas de fora, não para que as pessoas nos batam no ombrinho, muito bem, que mulher admirável você é. Não, nós temos que ser mulheres virtuosas para a nossa casa. A grande falência do cristianismo acontece quando ocorre uma contradição do que se vê exterior, você vai olhar a casa da pessoa, você vai olhar o lar da pessoa. Filhos não querem Cristo porque minha mãe é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. Isso acontece muito. Também em relação a outros membros da família. Meu pai é uma pessoa na igreja, mas é outra em casa. Isso acontece demais, infelizmente. Vamos ser mulheres que impulsionam, encorajam, ajudam os nossos maridos, que os escutam. Eu sei que o homem fala pouco, bem menos que a gente, mas quando ele fala, preste atenção quando ele parar para falar. Quando você perceber que ele está querendo abrir o coração, para o que você está fazendo. Desliga o fogo. Deixa a roupa no tanque um instantinho. Vai olhar nos olhos dele, vai ouvi-lo. Vamos acolher. Olha para o teu esposo nesses dias de propósito como um paciente que precisa de auxílio. Um paciente. Se ponha como uma médica por uns instantes. E olha para ele como um paciente. Ele carece de talvez ter os olhos abertos para alguma coisa que você já viu, mas ele não viu ainda. Tenha misericórdia dele. Talvez o teu marido tenha errado gravemente em algum aspecto, tomado uma decisão que comprometeu toda a casa. Talvez ele tenha feito algo que feriu o seu coração, não sei. Olhe para ele como um homem passível de erro, mas passível de perdão. Amadas, eles podem estar enfrentando desafios que você não conhece. Vamos orar para que Deus nos mostre, para que a gente possa ajudá-los nesses desafios. Vamos orar para que o Senhor revele a nós aquela intercessão que precisamos fazer por eles. Porque não sou eu que vou te revelar isso, é o Senhor que vai revelar isso a você.
Acima de tudo, vamos buscar olhar para eles com os olhos de Cristo. Minha amada, eu estou te chamando hoje, o Espírito Santo está te chamando através da minha vida hoje, para que você seja comprometida com essa virtude. Para que você, a partir desse comprometimento, você se torne uma potência de força na vida deste homem. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do meu esposo, enquanto a minha irmã apresenta a vida do esposo dela nesse momento. Pai, eu oro, apresentando a vida deles, Pai. Nós oramos, eu oro pelo meu marido, Senhor, para que o Senhor visite o coração dele nesses dias de propósito. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que ele receba o auxílio necessário para hoje. Eu oro para que as suas fragilidades sejam visitadas pelo Senhor. E eu oro para que a sua força seja mantida também pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o meu esposo tenha um coração sensível à voz do Espírito Santo, para que quando o Senhor falar com ele, Pai, ele possa ter o coração aberto, possa ter um coração submisso. Eu oro, Senhor, para que os nossos esposos, eles possam caminhar temendo o teu santo nome. Eu oro para que os corações dos nossos esposos sejam visitados pela glória, pela Shekinah do Senhor, e que eles sejam despertados para o primeiro amor, para uma visitação do Senhor. Ó Deus, visita os nossos esposos com paixão pelo teu nome. Visita os nossos esposos com quebrantamento. Visita os nossos esposos com temor do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que os nossos esposos possam receber toda a ajuda do alto para enfrentar todo tipo de desafio que eles estejam enfrentando. Senhor, eu coloco diante de ti agora os desafios que eu sei que são desafios para o meu esposo. E a minha irmã coloca agora diante do Senhor os desafios que ela sabe que o esposo está enfrentando. Sonda e conhece-os nesses desafios. Coloca sobre eles uma unção de coragem, de ousadia, para que eles não venham retroceder, mas avançar. Deus, eu também oro, Senhor, para que haja quebrantamento nesses corações. Que eles possam também abrir para nós as suas dores, os seus medos. Que eles encontrem em nós boas ouvintes. Que antes de chegarmos com uma solução, com um palpite, possamos ser boas ouvintes dos nossos esposos. Que eles nunca precisem se queixar de que não podem ser ouvidos em seus lares. Pai, que eles sempre possam encontrar em nós amigas. Alguém que eles acharam uma amiga, acharam uma companheira. Nós te pedimos perdão se em alguma área da nossa vida, e eu peço que o Senhor mostre isso para nós. Nós não fomos companheiras dos nossos esposos. Senhor, se nós falhamos em ser amigas, em ser ajudadoras, Senhor, nos perdoa, nos dá um novo começo. Nós queremos ser boas ouvintes para os nossos esposos, Senhor. Pai amado, Pai querido, em tempos de crise, em tempos de escassez em muitos aspectos, nós queremos orar para que os nossos esposos experimentem a provisão do Senhor, porque o encargo de ser o provedor está sobre a vida deles, e nós sabemos que isso, Deus, muitas das vezes os aflige, mas eu quero orar para que os nossos esposos encontrem uma dependência no Senhor como nunca. E que eles se submetam à força do Senhor e não confiem na força deles apenas para prover para as nossas casas, mas que eles sejam ajudados por ti, auxiliados pelo Senhor, e dentro dessa força do Senhor eles recebam a provisão necessária. Pai, que finanças não tirem o sono dos nossos maridos. Nós oramos em nome de Jesus, repreendendo toda a ansiedade que recaia sobre eles, todo medo, toda síndrome do pânico, todo estresse que toca a saúde, toda a enfermidade causada, Deus, por uma agitação nos pensamentos, por uma aflição em relação à área financeira. Nós oramos em nome de Jesus, que haja paz sobre ti. Que haja paz sobre esse esposo, sobre o meu, sobre os esposos aqui representados. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que acima de tudo, eles também lembrem-se de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ah, Deus, eu oro pela vida do meu esposo.
para que ele ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Abençoa, abre, dilata o entendimento endurecido de muitos esposos aqui representados, para que eles sejam quebrantados pela tua palavra, Deus. Quebranta-os, Jesus, amolece esse barro endurecido, Senhor. Em nome de Jesus, coloca a água do Espírito sobre eles, Pai, para que eles sejam vasos a serem moldados a partir das nossas orações nesses dias, Pai. Pai, eu te louvo por esse momento, eu te louvo por essa intercessão e eu tenho certeza que ao longo dos dias, Senhor, o Senhor trará uma intercessão específica ao coração de cada esposa, de cada valente que se adentra ao campo de batalha nesse momento. Pai amado, existe uma intercessão que o Senhor vai dar ao coração de cada esposa, porque elas são uma só carne, elas conhecem os seus maridos. Então nós nos apresentamos a Ti e pedimos por uma visitação do Senhor, Pai, sobre a vida desses esposos. Visita os nossos esposos e começa a trabalhar nosso coração, nos dá sensibilidade para começarmos a perceber os pontos específicos que temos que orar por eles. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós apresentamos a vida do nosso esposo no dia de hoje. Amém e amém. Amém, minha amada irmã. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer ainda algo específico para o teu coração, para que você coloque em oração diante do Senhor. O que eu quero te pedir hoje, dever de casa de hoje, vai ser o seguinte. Observa teu esposo. Observa como ele chega do trabalho. Observa como ele reage a pequenos incidentes, contratempos. Observa se o teu esposo tem andado cabisbaixo, depressivo, se ele tem andado estressado, fadigado. Observa teu esposo. E outro dever de casa que eu quero deixar para você. Peça ao Senhor para que você possa semear uma passagem da Bíblia na vida dele. Você pode pegar um bombonzinho e escrever um versículo pequeno, irmãs. Amém? Pequenininho. Eu gosto de coisa grande também, mas vamos ser objetivas. Vamos semear na vida do nosso esposo. Pede ao Senhor para te trazer uma palavra, um versículo pequenininho, para que você possa ali semear algo, uma promessa de Deus na vida do teu esposo. Amém? E outra coisa, não ceda se você se ver em meio a ataques do inimigo, situações difíceis acontecendo, porque começamos esse propósito. Isso vai acontecer, ok? Isso vai acontecer porque o inimigo, a fúria dele é contra a família. Então, quando uma mulher se levanta pela sua família, pode ser que aconteça algum desentendimento entre vocês e você fala assim, poxa vida, eu tô orando por ele ainda, e me deu um chega pra lá desse. Isso acontece, gente. Seja sábia. Guarda o silêncio. Seja sábia. Não faça esse propósito esperando que você vai ter um marido novo ao final desse propósito. Faça esse propósito esperando que você vai ser uma mulher mais virtuosa no final dele e que o teu esposo vai estar mais coberto de orações e de intercessão. E eu tenho certeza que você vai ver algo novo na vida dele. Mas não foque nisso. Foque no que você tem que fazer. Ser uma mulher virtuosa, ser uma intercessora do seu marido. Interceda por ele, independente se ele está merecendo ou não. Independente se ele reconheceu o mimo que você fez para ele ou não. Se ele correspondeu conforme você esperava ou não. Não espere isso agora. Nós estamos começando a semear. Não deixe que nada desanime seu coração nisso, amém? Que Deus te abençoe e fortaleça em nome de Jesus. Nos vemos na quarta-feira, onde nós vamos falar sobre você ter o coração do seu marido. Então vai ser bênção. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?